1 Coríntios 13 fala a respeito da palavra agape. Agape é a palavra para amor, num sentido tão profundo e amplo que não tem nem tradução. É um amor tão potente que é capaz de dar a vida pelo outro. De onde surgiu uma festa no meio cristão antigo, no tempo do Novo Testamento, a festa se chamava Ágape, que era o dia da ceia do Senhor, era a festa do Ágape. E essa é a palavra traduzida e vertida aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Diz o verso 4, e é por aí que nós vamos: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor é uma coisa só, e nós vamos ficar nesses versículos apenas, eu não vou pregar todo o texto. Mas será que nós temos esse amor na nossa vida? Bem, meu irmão, por conta própria, não. O homem está morto em seus delitos e pecados, portanto ele não pode nem amar e nem agradar a Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Romanos capítulo 3, verso 23, fala: porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus e da glória de Deus. Então, por conta própria, nós não temos amor, nós temos inveja, nós temos interesse, nós temos a vontade de obter lucro a qualquer custo. Uma vez, há muito tempo atrás, fomos num desses parques aquáticos, Elaine e eu não lembro se as crianças já existiam, mas nós fomos lá e tinha um monte de pessoas lá. Bem-vindos a esse parque aquático, queremos mostrar aqui o plano de comprar, de ser sócios, de conseguir um apartamento, sejam bem-vindos. Deram chocolatinho para nós, falaram: olha, nós vamos dar um almoço grátis para vocês, vocês subam aqui para escutar a nossa conversa. E aí subimos, só faltou um tapete vermelho, sejam bem-vindos. Trouxeram caju, aqueles cajus caros, colocaram na mesa para a gente comer, colocaram docinho, cafezinho, tudo. E aí foram apresentar aquelas balelas deles. Não, você compra durante uma semana por ano, você paga um pedaço dessa escritura e você vai ter direito a uma semana de férias com tudo maravilhoso. Você paga 10 vezes as férias, né? Você vai ter tudo isso, tudo. Aí você diz assim: eu não me interessei. Ah, não, então um minutinho. Aí vem o superior a ele: ô, meu amigo, eu trouxe mais um pouquinho de doce aqui para você, tudo bem? Vem cá, eu vou apresentar, eu vou te dar um desconto, é tanto. Ele fala, não me interessou. Ah, um minutinho só. Aí escuta um sino lá, blim, 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 e aí todo mundo: ei, olha lá, tá vendo? Aquele ganhou, você ainda não ganhou, fecha o contrato agora conosco. Não. Sabe o que eles fizeram? Tiraram o caju, tiraram o café, tiraram o docinho, tiraram o tapete e deram um valezinho lá: pode almoçar para lá, tchau. O amor do mundo é assim. Ele vem e seduz você, promete mundos e fundos e depois não tem nem o seu Raimundo. É zero. O mundo, ele só quer usar-nos. Ele usa-nos como um chiclete. Ele nos masca e depois nos cospe na sarjeta. Mas o amor de Deus é exatamente o contrário disso. O amor de Deus se estendeu de tal forma que Ele nos amou primeiro, quando nós não tínhamos nada para sermos amados. Lá no Calvário, cantamos agora, Cristo nos amou de tal maneira que quando abriu seus braços, Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Quem quiser vir a mim, venha e beba. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. E ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O amor de Deus é assim. Você um dia foi evangelizado, ouviu a palavra, ouviu o evangelho, e se você se arrependesse de seus pecados e cresce de todo o coração em Jesus, Ele o salvaria. E você então entregou-se ao Senhor. Ele o salvou. Ele o perdoou. Ele disse: eu te escolhi desde a fundação do mundo, seu nome está no livro da vida. Então você tem o amor de Deus na sua vida, porque no dia que Cristo entra, o Espírito Santo entra na sua vida, e Ele vem e concede a você o seu fruto. Esta semana escrevi algumas linhas sobre o IP. Alguém chegou a ler o meu texto do IP? Leu, né? Os IPs estão em festa. E é interessante que tem IPs tão distantes uns dos outros. IPs não falam, IPs não mandam e-mail, IPs não usam WhatsApp, IPs não conversam, mas todos eles, em nosso país, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, disseram: vou florir. Puf! E há IPs lindos por toda a parte. Até um mês atrás você não sabia qual era IP e qual não era. Era apenas uma galhada vazia, sem folha, sem nada. Agora não, agora você sabe qual é. Por quê? Por que você sabe? Por causa das flores. E por que eu sei que eu tenho o amor de Deus na minha vida? Porque quando eu tenho Jesus, o amor de Deus se expressa e eu encontro em mim algo que não é meu. Cristo habita em mim e transformou a minha vida. Ele mudou a minha mente. E eu tenho sentimentos, atitudes e palavras e pensamentos que foram transformados. Então o amor de Deus está em mim para ser usado, para ser trabalhado, para ser aplicado. Há equipamentos que a gente compra em nossa casa, micro-ondas, geladeira, forno elétrico, celular, essas coisas todas, que tem ferramentas que estão lá, que você passa anos sem saber que ela está lá. Um dia alguém vem: você sabia que ele faz isso aqui? Faz o quê? Isto o quê? Estava sempre aqui. E por que não fez? Eu não sabia. Você sabia que você tem um amor de Deus em você, que pode transformá-lo de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em você? Ah, mas eu não sou capaz. Eu sei, mas tem um dispositivo aí dentro, desde o dia da sua conversão, que lhe capacita a ser assim. Vamos ver? Vá para a Bíblia, 1 Coríntios 13, verso número 4. Duas coisas que o amor é. Primeira, o amor é o quê? Paciente. A outra versão diz o quê? Pode falar mais alto, irmã. É isso mesmo, pode falar. Sofredor. A paciência é um sofrimento. Você esperar por alguma coisa faz sofrer, porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas na hora. E o texto bíblico diz que o amor é sofredor, é paciente. Ou o que quer dizer ser sofredor? Ele aguenta a tempestade, ele aguenta a dificuldade, ele aguenta a luta, em todos os sentidos. Não se troca de papai e mamãe, porque o papai e a mamãe puxaram a orelha do filho, lhe castigaram ou lhe cortaram um direito a usar o celular ou PlayStation ou qualquer outra coisa. Já pensou que dificuldade se tivesse que trocar de pai a cada conflito dentro de casa? Mas parece que os casais
esquecendo que também não se troca de cônjuge por causa de um conflito que deveria ser resolvido com o amor de Deus, que nos torna sofredores, pacientes, aguardando a melhor ocasião e a melhor hora. Mas é sempre tempo de recomeçar. Você tem dentro de você, se tiver Jesus, você tem o amor que é capaz de lhe dar paciência. A falta de paciência destrói uma viagem. A falta de paciência destrói um plano. A falta de paciência destrói a saúde. Quantas pessoas saíram correndo hoje nos seus automóveis e não chegaram em casa? Sabe por quê? Porque estavam com pressa. Eu, para vir aqui, eu tenho dois caminhos práticos. Um, eu pego a Fernão Dias, quando ela vira Aricanduva, e aí então tem um desvio, eu tenho que esperar naquele desvio, e os carros passando a 80 por hora, aguardar uma chance de eu jogar o meu carro, entrar ali em Guarulhos, e atravessar a ponte dos nordestinos. Mas eu tenho um outro que custa mais. Eu vou na Fernão Dias, e ao invés de seguir até Aricanduva, eu viro a Dutra, subo, e aí sim, lá em cima, eu entro, desço e pego a Avenida Guarulhos num bom pedaço, para depois atravessar a avenida, o viaduto dos nordestinos. Quando eu estou com pressa, eu tenho vontade de pegar essa da Fernão Dias e o desvio. Mas aí eu penso, na minha Elaine, nos meus filhos e na Milu, e eu não posso tomar uma decisão por mim apenas, porque eu tenho vidas sob minha responsabilidade. Então eu prefiro ter paciência, andar um pouco mais. E é essa paciência que eu posso ter na minha vida que pode salvar o meu coração e a minha própria existência, porque foi por falta de paciência que aquelas duas pessoas brigaram e uma matou a outra. Foi por falta de paciência que alguém denunciou alguém que não tinha feito, e depois para consertar foi muito difícil. Foi por falta de paciência que aquela amizade quebrou, encerrou e foi destruída. Foi por falta de paciência que aquela congregação se dividiu. Mas o verdadeiro amor de Deus que está presente em nosso coração, ele nos transforma em alguém que sofre, que tem paciência. A segunda coisa que o amor é, o que ele é? Benigno. Essa palavrinha só tem sentido quando a gente vai fazer um exame, apareceu um caroço, apareceu um tumor, apareceu um cisto, e aí mandam fazer biópsia e nós ficamos com receio de alguém lá do laboratório dizer, é maligno. Porque dizer esta palavrinha maligno muda toda a essência. Mas quando vem alguém e diz assim, olha, o que você tinha aqui era benigno. Você tranquilo, mas não era um tumor? Era, mas ele não veio para me matar. O outro podia ser até menor, mas ele é traiçoeiro. O coração do crente, por ter o Espírito Santo e a nova natureza, ele é benigno. Ele quer o bem, ele não quer o mal. Ele não quer puxar o tapete, ele quer ajudar. Ele não quer a glória para si, ele quer a glória para Deus. Ainda que outro leve a sua fama, ele não está preocupado com isso, porque ele tem um coração benigno. Ele não quer o mal dos seus filhos, ele não quer o mal do seu cônjuge, ele não quer o mal nem do seu patrão. Ele tem um coração de boa índole, de boa natureza. Nós não temos, mas quando temos Jesus, ele nos capacita com um coração benigno. Agora, uma série de coisas que o crente não é. Tendo o amor de Deus, ele não é. Vamos ver quais são as coisas que ele não é. Estão escritos aí. Primeira coisa que ele não é: o amor
Não é o quê? Invejoso. Ter inveja do outro. Inveja da medalha que o outro ganhou. Inveja da promoção que o outro recebeu. Inveja do nome dele que apareceu e o seu não apareceu. Inveja do presentão que ele ganhou no aniversário e você não ganhou. Inveja. Querer tomar o lugar do outro. A inveja é tão triste que ela não fica aborrecida por você não ter, mas fica aborrecida porque o outro teve. Isso é inveja. E o crente não é invejoso. Não deve ter. Se há a natureza de Deus em mim, se o Espírito de Deus habita em mim, eu não sou invejoso. O diabo me tenta? Tenta. Ele tenta fazer com que eu faça comparações e me sinta agredido, porque o outro tem e eu não tenho. Mas quando isso chegar, eu posso expulsá-lo em nome de Jesus e dizer assim: espírito de inveja, sai da minha vida, porque o Senhor Deus me supre de todas as necessidades, e eu quero que o meu próximo cresça e que eu diminua. Não foi isso que João Batista falou a respeito de Jesus? Quando falava assim, Jesus tem mais discípulos do que você, o que você vai fazer? Ele se importa que ele cresça e que eu diminua. É assim que funciona. A glória é de Deus, não é minha. Então eu não tenho inveja. Invejar é a sua falta de capacidade de ser o que é e de ter o que tem, ou de lutar por melhores momentos. Ao invés de invejar, cuide. Ao invés de reclamar que a grama do vizinho está mais verde, cuida da sua, para que ela fique verde tanto quanto a grama do seu vizinho. Qual outra coisa que o amor não é? E o amor não trata com leviandade. Alguma tradução diz diferente? Não se ensoberbece, não trata com leviandade, não trata a dor do outro como se não fosse nada, não trata com desprezo. Já viram aquele tipo de pessoa que gasta 10 minutos conversando com você sobre ela? E aí ela pergunta, e aí, como é que você está? Bom, eu estou, agora eu não vou ter tempo para ouvir, uma outra hora a gente conversa. Ela só quis falar dela. Ela não tem ouvidos e nem tempo para escutar a respeito da sua vida. Ou então, se for alguém graduado que pediu alguma coisa para ela, ela faz rapidinho. Mas se for alguma pessoa do mesmo nível ou subalterna a ela coloca na pilha de coisas para fazer, e um dia, quando der na sua telha, ela vai fazer. Esses dias a Milu levou os sapatos meus para consertar, para reformar, lá no sapateiro. Ele falou, eu aviso quando estiver pronto. Depois de 2 semanas o rapaz dá o aviso, está pronto. Chega lá, metade, cadê os outros? Eu esqueci, estava lá no monte. Desprezo, leviandade. O verdadeiro amor não trata com leviandade. A importância de uma criança que lhe procura é tão grande como a importância de um idoso que depende de você. A importância de alguém conhecido é tão grande quanto de alguém desconhecido. O verdadeiro amor não trata com leviandade. E diz também, não se ensoberbece. O verdadeiro amor não se sente maior do que o outro. Não tem vontade de sapatear em cima do outro. Não é soberbo, não se acha alguma coisa, não se sente alguma coisa. Foi ontem, né, de manhã que teve aquela reunião lá da APEC. Escutei algumas palavras de algumas pessoas que me são muito conhecidas, que não perdem uma oportunidade para derramar glória sobre si. Não, porque eu sou fulano de tal e que faço isso ou faço aquilo.
Só falta cantar um pedacinho do hino. Sim, a dizer glória para mim, glória para mim, glória para mim. Pessoas que querem a glória para si. Já viram aquela pessoa que viaja para muito longe? Eu me lembro, alguém fez uma viagem lá para a Inglaterra. E depois, ela nos contou da viagem, ficamos muito felizes. E depois, pelo menos umas 15 oportunidades que nós nos encontramos, ela então conversa. Então, viu, você sabe que eu já fui na Inglaterra, né? E lá na Inglaterra, tá bom. Então, lá na Inglaterra, não sei se você sabe, eu estive na Inglaterra. Ah, tá bom. Tá. E lá na Inglaterra, onde eu me hospedei, você sabia que eu fui à Inglaterra? Usando as coisas desta maneira, nós não devemos nos ensoberbecer. Quem é não mostra que é. Quem é, é. Pura e simplesmente. Quem tem a dignidade, a graça, o poder, o amor, é. Não precisa ficar soberbo, porque o orgulho precede a queda. O amor também não é outras coisas. Ele não se porta com indecência. Geralmente aqueles casais que nós vemos na rua, no ônibus, ou na frente dos outros, se beijando indecorosamente, se abraçando, ou colocando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, aquelas declarações e aquelas coisas feias, íntimas, que não interessam a mais ninguém, expondo, geralmente são as que se separam o mais rápido possível, porque aquilo não passava de indecência. Na casa de Deus, muitas igrejas estão deixando os namorados e as namoradas usarem o horário do culto para ficarem se abraçando, se agarrando, quando isso é um contrassenso, porque não viemos aqui para namorar, viemos aqui para adorar. O verdadeiro amor muitas vezes não se expressa publicamente com cenas de indecência. Os casais que mais tempo duram são aqueles que menos retratos de agarra você enxerga. Aqueles são do tipo que nenhuma tempestade abala, estão sempre firmes e sólidos. Por isso nós não devemos tratar com indecência. A nossa veste diz muito daquilo que nós somos. O crente não deve usar como padrão das suas vestimentas as vestes que o mundo manda que você vista. Ah, todos estão vestindo calças rasgadas. Hoje há calças tão rasgadas que dá para colocar a perna para fora sem enfiá-la lá no buraco de baixo. E quanto mais rasgos, mais caras são essas calças. E daqui a pouco, em determinadas igrejas, nós vemos as mulheres irem todas aqui com a calça esfarrapada. Pergunta, será que sofreram um acidente vindo para cá? Não, é a moda. Ou então, numa igreja, o pastor criou uma empresa de tatuagem para tatuar o versículo e o nome dele na mão das pessoas, e mais de 500 pessoas usurparam o templo do Espírito Santo, marcando o seu corpo. Indecência. A nossa roupa e a nossa aparência deve ser tal que não chame atenção para ela, mas chame atenção para o ser que há dentro de nós, porque a verdadeira beleza não se põe na mesa. A verdadeira beleza está em quem está dentro de nós. A minha mãe não era nenhuma Miss Brasil, mas eu não vi ainda a mulher mais bela do que a minha mãe, pela beleza do interior que havia no seu ser. Hoje eu sou casado com a minha Elaine, que tem uma beleza maravilhosa, mas a maior beleza dela está dentro do seu coração. Porque se ela tivesse apenas casca e não tivesse polpa, ela poderia ser linda por fora, mas horrorosa por dentro. Será que nós somos bonitos por dentro? Saibam, homens, que feios como nós somos, a beleza interior salva, viu?
porque essa se extrapola, ela vem à tona e ela cobre qualquer defeito de aparência que nós tenhamos. Diz o texto também que o amor, ele não busca os seus interesses. Eu não busco primeiro o meu, eu não busco primeiro o meu ganho, eu não busco primeiro a minha vantagem, eu busco primeiro a glória de Deus e o suprimento do meu próximo, porque quem supre o próximo, Deus o supre também. E nisso eu não posso me esquecer do pastor Timofei Diakov, que me ganhou para Jesus, quando houve uma oferta missionária na sua igreja, isso na década de 50. E então, eles estabeleceram lá um alvo da igreja, e o pastor Timofei falou com a sua esposa: querida, eu vou dar metade do meu salário nessa oferta. Eu senti no coração que eu devo fazer isso, o que você acha? Ela disse: se o Senhor falou ao seu coração, obedeça. Então, chegou no momento da oferta, todo mundo foi entregar a sua oferta missionária, e o pastor Timofei orou, pegou metade do seu parco salário, era um salário baixo, para ele essa metade faria muita falta, e ele pegou e entregou. Mas, na hora de contar a oferta, havia um envelope escrito assim: tesoureiro, entregue na mão do pastor. Isso no mesmo momento. E o tesoureiro disse: pastor Timofei, tem um aqui que não é da oferta missionária, que está direcionado ao irmão. E ele disse: mas o que é isso? Aí ele abriu. Era do pastor Adrião Bernardes, que era membro daquela igreja. Esse pastor Adrião Bernardes foi um grande líder evangélico das décadas de 40 a 70. Então o pastor Timofei ligou para ele e disse: pastor, o que significa isso? Ele disse: Timofei, eu estava no meu gabinete em Brasília, e estava em oração, e Deus falou no meu coração: manda esse valor para o Timofei, porque ele está precisando, e mande no domingo. O valor que estava lá era o dobro do que ele havia ofertado. O que o pastor Timofei fez primeiro? Ele não procurou os seus próprios interesses. O que Deus fez em resposta a esta atitude altruísta do pastor Timofei? O que ele fez? O que Deus fez? Supriu. Ele não pediu, mas Deus tem poder para suprir as nossas necessidades por pessoas e por caminhos que nós desconhecemos. Se tivermos um coração benigno, cumpre-se em nós o que o Senhor disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Aleluia. O amor também, ele não se irrita. Nenhum de nós é imune à irritação. Um pai se irrita com seus filhos. As mamães então, quando o filho, depois de ir na casa de alguém, chega em casa, devia ter comido, não comeu, chega em casa, o que ele diz para a mamãe? Estou com fome. Dá vontade de esquentar o seu traseiro, não dá? Se dá. Mas não é dessa irritação que o texto está falando. O texto fala daquela irritabilidade constante, através da qual nós não bem tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. Pelo contrário, nós só damos chutes. O crente é capacitado pelo amor de Deus que mora no seu coração a não viver irritado 24 horas por dia. Em outro texto está escrito: irai-vos e não pequeis.
e diz como que a gente faz para não pecar. Irai-vos e não pequeis. Qual é o complemento? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolve isso hoje. Resolve isso hoje dentro de você. Não deixa isso virar a raiz de amargura. Não deixa isso destruir a sua comunhão, a sua paz interior. O amor também, verso 5 final. Não se irrita, não suspeita mal. Está na hora de nós pararmos de esperar o mal das pessoas. Por que fulano não me cumprimentou? Vai ver que está com raiva de mim? Vai ver que encontrou um amigo melhor do que eu? Vai ver que não quer mais olhar para a minha cara? Vai ver que ouviu alguma fofoca a meu respeito? E então vamos montando na nossa cabeça um monstro. E vamos suspeitando mal. Porque fulano não me pagou hoje? Hoje era o dia dele pagar, ele não pagou. E então pensamos, você está me roubando. Ele não cumpriu sua palavra, ele faltou com respeito, eu vou lá e vou brigar com ele. No dia seguinte vem e diz, olha, me perdoe, mandei o Pix, travou no banco, só saiu agora de manhã, tudo bem? Você fala, olha, eu suspeitei mal dele. Eu vi fulano com cicrano, estou pensando mal. Depois foi ver, a pessoa tinha caído, ele ajudou a erguer aquela pessoa, e você pensou que era uma coisa errada. O verdadeiro amor não suspeita mal. Minha gente, olha quanta coisa que o amor é e quanta coisa que o amor não é. Quais são as coisas que o amor é? Verso 4, ele é sofredor e é benigno. O que o amor não é? Invejoso, não é leviano, não é soberbo, não é indecente, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Há tanta coisa para você orar nessa semana. Você se encaixa nisso? Você é o que o amor deve ser? Eu, olhando o texto, tenho áreas que eu preciso melhorar. E você? Então vamos fazer com que nessa semana o Senhor faça uma reforma em nós. Senhor, não é soberbo o meu coração, não desejo coisas demais para mim, em sossego eu faço calar minha alma, como uma criança que descansa no colo de sua mãe, eu faço a minha alma se calar no teu colo também, Senhor. Vamos deixar Deus trabalhar em nós, fazer de nós pessoas a cada dia mais parecidas com Jesus. Encerrando, eu quero lembrar um fato que aconteceu com um missionário na década de 60 na Europa, na Suíça. Esse missionário estava com frio passando na frente de uma loja de chocolates. E um menino com frio ali, olhando para a vitrina, aqueles chocolates suíços mais gostosos. E o missionário olhou aquele menino, viu que era pobre, não tinha dinheiro para comprar um chocolate. Ele pensou assim, eu não vou ficar mais pobre se eu der um chocolate para esse menino. Aí o missionário disse assim, menino, qual era o chocolate que você queria? Ele apontou para uma barra ali de chocolate. O missionário falou, vem aqui. Foi lá no balcão, disse, me dá essa barra. Pagou, entregou para o menino e falou, Deus te abençoe, menino. Aí ele foi embora, no meio da neve. E o menino gritou, moço! Moço! Que foi, menino? O senhor é Jesus? O senhor é Jesus? Que as pessoas nos confundam com Jesus. No nosso falar, no nosso pensar, em tudo. Como diz aquela música, no meu falar, no meu pensar, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem não sei o que, o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.
Que Deus faça isso em nossa vida, o meu desejo, em nome de Jesus.